Bardos e bardas de todo o Maraverso, bem-vindos ao Decifrando, o programa onde eu vou ensinar vocês a tocar as canções de desaventureiros. No episódio de hoje, a gente vai decifrar a canção A Dança Irresistível da Mãe, do último episódio da segunda temporada. Bom, eu vou classificar essa canção como uma aventura classe A, porque apesar dela se basear em vários acordes bastante simples, ela tem um ou outro acorde mais complexo, e o ritmo harmônico dela é um tanto quanto rápido, ou seja, a troca de acordes acontece com muita frequência, o que pode ser um pouco difícil. Essa música que ela tá na tonalidade de Ré maior, e na verdade ela é uma das poucas canções na série que não tem violão ou guitarra acompanhando em nenhum momento. Ela foi toda arranjada por uma instrumentação orquestral, então eu tive que adaptar algumas coisas que estão no arranjo pro violão. Por exemplo, no começo, logo na introdução, antes de começarem as vozes, pra gente simular o som dos sinos que vão aparecendo ao fundo, a gente vai tocar dois harmônicos aqui na corda Ré e na corda Lá, na casa 12, alternando eles, começando pelo Ré, na corda Ré, né? E aumentando a dinâmica conforme os sinos vão aparecendo no arranjo. Então ficando assim. Para conseguir tocar esse harmônico é muito simples, na verdade a gente só vai posicionar o dedo sem apertar de fato a casa 12 e só apoiar de leve bem em cima do traste na casa 12. Quando o fiscal começa a cantar no primeiro verso, a gente tem uma sequência de acordes que está presente toda vez que ele canta, cujos acordes são Ré maior, Lá maior, Sol maior e de volta pro Lá maior. A maneira com que a gente vai tocar esses acordes durante quase toda a canção inteira é que a gente vai tocar todos eles uma vez a cada tempo, sendo que nessa primeira parte a gente repete duas vezes cada acorde, ou seja, 2 tempos cada acorde. Então tocado lento fica assim. A gente repete essa mesma sequência de acordes mais uma vez, com a diferença de que ao invés de a gente tocar o Sol duas vezes, a gente vai descer o baixo meio tom, ou seja, trocar aqui do Sol pro Fá sustenido. E em seguida volta pro Lá novamente. Então lento essa segunda parte fica assim. Em seguida a gente repete mais uma vez o que foi tocado na primeira parte do verso, ou seja, os acordes de Ré, Lá, Sol e Lá. E para terminar o primeiro verso a gente vai tocar os mesmos acordes, só que numa ordem diferente. Sendo que dessa vez a gente vai tocar duas vezes o acorde de Sol, duas vezes o acorde de Lá, e para terminar a gente vai alternar entre os acordes de Ré, Lá maior e Ré maior, sendo tocados uma vez cada um. Então esse final lento fica assim. Então uma vez esse primeiro verso todo lento fica assim. Em seguida vem o verso que é cantado pelo Vic e pela Vicky, no qual a gente mantém sempre a mesma ideia de tocar um acorde por tempo, só que agora a sequência de acordes é outra. Assim que a gente termina o primeiro verso, a gente passa a tocar um acorde de Fá sustenido menor, em seguida a gente passa por um acorde de Si menor, a gente volta para o acorde de Fá sustenido menor, esse é um Fá sustenido maior, e a gente rapidamente passa por um acorde de... E aí a gente passa rapidamente por um acorde de Fá diminuto, para resolver no Fá sustenido menor em seguida.
Então essa primeira parte desse segundo verso lento fica assim. Na segunda metade desse segundo verso, a gente volta novamente para o Si menor, só que ao invés da gente fazer essa cadência que passa pelo Fá sustenido menor, Fá diminuto e volta para o Fá sustenido, a gente vai fazer uma cadência em que a gente passa pelos acordes de Lá maior e Ré maior. Então essa segunda metade lenta fica assim. E para terminar esse segundo verso, a gente faz uma cadência em que a gente toca 2 tempos de Si menor, 2 tempos de Mi maior e um compasso inteiro, ou seja, 4 tempos de Lá maior. Então esse segundo verso inteiro lento fica assim. Em seguida a gente volta para mais um trecho do Fiscal, então a gente vai tocar a mesma sequência de acordes da mesma maneira que a gente tocou no começo, com a diferença de que agora, no episódio, o Vic e a Vicky estão percebendo que eles estão dançando contra a vontade deles. Então a gente tem um trecho que na verdade é instrumental, em que a gente fica fazendo harmonia só de fundo para a cena acontecer. E portanto a gente vai tocar com uma dinâmica um pouco mais baixa, mas é sempre a mesma sequência de acordes. Quando o Fiscal volta a voltar é ótimo. Quando o Fiscal volta a cantar, a sequência de acordes é exatamente a mesma, só que agora a gente vai tocar só o final daquele primeiro verso, ou seja, fazendo aquela cadência que alterna do Sol pro Ré, e uma vez cada tempo Ré, Lá, Ré. Lembrando que no momento em que o Fiscal canta, a gente aumenta a dinâmica para acompanhar a voz dele. Então esse terceiro verso todo fica assim. Em seguida vem a seção da mãe, então a gente tem uma harpa acompanhando durante todo esse trecho, e aí para simular essa harpa no violão a gente vai tocar os acordes de maneira arpejada, de maneira dedilhada, sendo que são exatamente os mesmos acordes da seção do Fiscal, só que tudo um pouco mais delicado, mais lento e numa dinâmica mais baixa. O padrão de arpejo é um padrão bem simples, passando do polegar até o dedo anelar e voltando. Entre o verso anterior e esse trecho da mãe, a gente vai ficar alternando entre os acordes de Ré maior e Lá maior, até a mãe começar a cantar. Com atenção pro detalhe de que existe um ralentando, ou seja, um desacelerando grande entre o último acorde tocado e o momento em que a mãe começa a cantar. E a partir da primeira frase cantada pela mãe, a gente começa a mesma sequência de acordes que a gente tocou no primeiro verso. Então tudo lento fica assim. No momento em que a mãe começa a descrever o que ela vai fazer com os filhotes dela, a gente mantém o mesmo padrão de arpejos, só que a sequência de acordes passa a ser a seguinte: Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, e Sol menor diminuto. Uma vez tocado esse último acorde, a gente segura a tensão durante bastante tempo, e na cadência final da música a gente tem essa alternância entre o Ré maior, o Lá maior e o Ré maior. Só que aí quando eles terminam de cantar pra vocês, e aí eles mantêm a última sílaba sustentada durante muito tempo, no arranjo a gente faz aquela cadência super clássica que remete até a Beethoven e Mozart afins, de ficar alternando entre os acordes da tônica e da dominante, então Ré maior e Lá maior.
super rápido até que a gente tem um final super dramático e abrupto em que a gente corta o último acorde no final. Então essa cadência final lenta fica assim. Então agora eu vou tocar a música toda com o elenco da série cantando pra vocês verem como é que ela fica com a moto passando no fundo. Então agora eu vou tocar a música inteira com o elenco cantando pra vocês verem como é que ela fica com a melodia e com a letra. Vocês ouvem os sinos, é sinal de que acabou. O meu plano foi certeiro e o vilão já triunfou. É uma pena, Vicky, mas parece que o jogo virou. Sem amigos no suporte, a mãe ganhou. Sinto muito, seu fiscal, mas a iniciativa é primeiro aqui. Quando for a sua vez, eu recomendo a você fugir. Se prepara que a Vicky e o Viti vão te destruir. Vocês ouvem os sinos, é o sinal que mencionei. Já chegou a tempestade e eu ganhei. Ouçam bem essa canção que a mamãe fez pra vocês, pra trazer os meus amores para casa outra vez. Meus filhotes vão dançar e jamais vão descansar. O futuro é um longo castigo pra É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se você gosta do que a gente faz aqui na Maré Geek, considere dar uma olhada no nosso Catarse e de repente apoiar a gente. Lá a gente tem um monte de recompensas muito legais, inclusive a nossa comunidade no Facebook, onde a gente está sempre interagindo e compartilhando conteúdo adiantado e às vezes exclusivo. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima. Na série, no episódio. E esse foi o final de Decifrando. Primeira temporada? Vou chamar de primeira temporada? Talvez. É uma temporada? Quem sabe a gente volta na terceira temporada.